Olá, crianças! Chegamos então no final da nossa apostila 4 de História. Peguem o material de vocês e vamos lá. Então, gente, nós vamos falar sobre os africanos e a escravidão. Então, o que foi a escravidão, gente? A escravidão existe há muito tempo na história da humanidade. Na África, os primeiros escravizados foram, em geral, prisioneiros de guerra de povos inimigos. E quando os europeus chegaram ao continente africano, esses prisioneiros passaram a ser vendidos ou trocados por mercadorias. A escravidão, ela é um sistema de trabalho forçado, no qual o escravizado perde sua liberdade. A pessoa na condição de escrava não possui direitos e é vista como inferior, podendo ser castigada violentamente pelo seu senhor ou dono, que possui direito de vida e de morte sobre ela. Antes de chegarem ao território brasileiro, os portugueses estabeleceram uma longa relação comercial com alguns povos africanos da costa do Atlântico. Além de trocas comerciais relacionadas aos produtos de interesse português, os portugueses eles tiveram acesso aos comércios de seres humanos que já era praticado pelos africanos. Esse comércio, posteriormente, seria estendido ao Brasil e a escravidão se tornaria o vínculo entre o Brasil e a África. Então, gente, os escravizados eles vinham para o Brasil por meio do tráfico negreiro. Eles eram vendidos e comprados na África e trocados por diversos tipos de mercadoria, como conchas, bebidas, tecidos, armas e metais. E em seguida eles eram transportados em navios, onde ficavam amontoados e acorrentados. E ao desembarcar no Brasil, eram vendidos para os senhores de engenho. As principais regiões da África de onde se obtinham escravizados era a Costa da Mina, atual região de Gana, Togo, Benin, Nigéria e Angola. Nelas, grupos de guerreiros africanos aliaram-se aos portugueses para negociar escravizados. A escravidão africana no Brasil durou cerca de 350 anos. Os escravizados chegaram ao nosso país por volta de 1540 para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar. E com a descoberta das minas de ouro, quase um século depois, muitos escravizados foram recrutados para trabalhar na mineração. Já o último grupo de escravizados, vindos da África até 1850, trabalharam nas fazendas de café. Alguns escravizados sempre trabalharam nas cidades, executando diferentes tipos de serviço. Este grupo, com a crescente urbanização, aumentou cada vez mais. Nós temos então aí a imagem de um navio negreiro, onde vinham os escravos. Nós temos na tela de legendas, é possível ver a forma como os escravos eles eram transportados em navios negreiros. Muitos não suportavam a viagem e morriam em alto mar. Nós temos então aí algumas imagens. Reparem bem nessas imagens, gente. Assim como ocorreu com a cultura indígena, a cultura africana foi geralmente suprimida pelos colonizadores. Na colônia, os escravizados aprendiam o idioma português, eram batizados com nomes portugueses e obrigados a se converter ao catolicismo. A resistência. No Brasil, muitos escravizados se opuseram à condição de escravo e lutaram contra a escravidão. Várias formas de resistência, das mais sutis às mais radicais, elas eram utilizadas. Entre as mais simples praticadas diariamente pelos escravizados, podemos citar fingir estar doente, quebrar equipamentos de trabalho e executar lentamente os afazeres. Entre as mais radicais, destacaram-se as fugas e as rebeliões. Os escravizados fugiam sozinhos ou em grupos e se alojavam nos quilombos, um tipo de acampamento escondido para abrigar escravos fugidos. Os quilombos eles podiam ser pequenos ou grandes. Alguns tinham milhares de escravizados, como o Quilombo dos Palmares, o maior e mais conhecido do Brasil.
se localizava numa região que corresponde ao atual estado de Alagoas. Nos quilombos, os escravizados ficavam protegidos e viviam em comunidade, retomando muitas vezes hábitos de sua cultura de origem. Além da resistência à escravidão por parte dos escravizados, começaram a surgir debates que discordavam desse sistema de trabalho forçado, ou seja, eles questionavam o direito de um ser humano escravizar seu semelhante. Em meio a um cenário de rebeliões e manifestações contrárias à escravidão, a grande demanda da economia cafeeira e a pressão imposta pela Inglaterra, pelos abolicionistas e pelos escravos fugidos, a princesa Isabel, em 13 de maio de 1888, assinou a Lei Áurea, decretando a abolição da escravatura. Agora vocês vão responder as atividades de 9 a 13 da página 101 e a atividade adicional 3. Os afrodescendentes na atualidade. Com o fim do tráfico de escravos, as relações entre Brasil e África diminuíram. Com a abolição da escravatura, os negros recém-libertos eles foram excluídos da sociedade. Na cidade, eles passaram a fazer parte da população mais pobre e marginalizada, morando em cortiços e trabalhando em péssimas condições. A maioria dos recém-libertos continuou sofrendo com a discriminação e convivia com a dificuldade para conseguir empregos e oportunidades de estudos. Nas comunidades negras, muitos costumes e hábitos culturais trazidos da África continuaram a ser praticados. Esses grupos eles fortaleceram a cultura afro-brasileira e, ao mesclar elementos da cultura africana com a realidade nacional, além disso, no espaço urbano surgiram os movimentos sociais, reivindicando melhores condições de trabalho e os mesmos direitos sociais de que a população branca usufruía. Vale dizer também que, com a abolição da escravatura, muitos negros recém-libertos e brasileiros que comercializavam com os africanos dirigiam-se à África e por lá ficaram. E com eles levaram muitos hábitos e costumes brasileiros. Então, gente, nós temos aí uma imagem onde diz que os primeiros escravizados que chegaram ao Brasil desembarcaram no porto de Salvador, Bahia. Afrodescendentes representam a maioria da população desse estado. Na foto acima, uma representante do candomblé durante a tradicional festa na igreja Nosso Senhor Bonfim, em Salvador. E então, nós vamos falar agora sobre a miscigenação. Lembrando que nós estamos falando sobre a miscigenação desde a nossa apostila 1. Então, gente, o povo brasileiro é miscigenado, ou seja, é resultado da mistura de vários povos. Muitos brasileiros são um pouco indígenas, um pouco africanos, um pouco europeus e um pouco asiáticos. A ideia de um país miscigenado durante muito tempo foi vista como negativa, principalmente porque incluía na formação do povo brasileiro o negro africano que havia sido escravizado e era inferiorizado pela população branca. Com o passar do tempo, essa visão ela foi se transformando. A miscigenação passou a ser considerada algo que enriquece a formação e a cultura de um povo. Porém, a valorização da miscigenação não acabou com os problemas enfrentados pelos africanos e pelos afrodescendentes desde a abolição da escravatura. Essa parcela da população foi por muito tempo discriminada abertamente. Hoje em dia, existem leis que proíbem esse tipo de ação, além disso, inúmeros movimentos que discutem o lugar do negro na sociedade brasileira e lutam por mais espaço por direitos e pelo fim do preconceito. Preconceito é a formulação de um conceito ou uma ideia sobre algo antes de conhecê-lo, tirando conclusões precipitadas. É importante termos consciência de que muitos povos se misturam e se transformam ao longo do tempo, e que por meio do convívio pacífico é possível aprender muitas coisas. Para isso é necessário olharmos para o outro com respeito, entendendo o seu modo de vida, sem julgá-lo a partir dos nossos valores. Respondam agora as atividades de 14 a 17 e a atividade adicional 4. Bons estudos e até a próxima!